Neste programa você entende de uma vez por todas qual é a importância, o peso do sortimento de produtos nas vendas da sua farmácia. Por exemplo, você saberia dizer quantos SKUs você precisa para aumentar as suas vendas? Pois é sobre isso que a gente fala no programa de hoje. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Ascoferj no YouTube. Eu sou Viviane e está começando mais um Ed Farmácia. Toda terça-feira, 19 horas, tem conteúdo novo aqui no canal. Para você não perder nada, inscreva-se, ative as notificações, também deixe o seu like, compartilhe aqueles pedidos todos que eu gosto sempre de fazer. E olha, não se esqueça que este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio, ou seja, você pode assistir ou ouvir o Ed Farmácia. Tem um monte de coisas que interferem no desempenho de uma farmácia. Ponto comercial, preço dos produtos, qualidade do atendimento, mas o sortimento de produtos é um dos fatores mais relevantes, segundo a Close Up International, empresa que audita o setor. Para falar sobre esse assunto, está no Ed Farmácia de hoje, Ivan Angel, diretor de varejo e distribuição da Close Up. Ivan, prazer enorme ter você aqui no programa. Muito obrigada. Prazer é meu, eu agradeço o convite. Sortimento tem sido apontado por você, um dos maiores especialistas no assunto, como o fator mais importante para a performance, para o bom desempenho de uma farmácia no Brasil. Ivan, explica para a gente por que o sortimento é tão importante para uma farmácia atualmente. Tá bom. Viviane, antes de começar a explicar, eu vou contar um pouco como é que eu comecei a me questionar da importância disso, tá? Eu tenho 22 anos de mercado, quase 22, vou completar 22 no início do ano que vem. Eu fiquei 10 anos na distribuição, 7 anos quase à frente de uma grande rede, como exerci várias funções diferentes, mas a maior parte do tempo como diretor comercial, diretor de operações. Depois fui consultor de diversas redes pelo país e depois eu ingressei na Close Up e comecei a estudar os números. Então eu tive o privilégio de viver, olhar para a competição ali no cotidiano, tentando entender quem está indo bem, quem está indo mal, sejam as minhas lojas, sejam as lojas concorrentes, sejam os membros da Abrafarma, da qual eu fiz parte durante toda a minha carreira, eu fui membro da Assembleia da Abrafarma, e olhando para os números daqueles que vendiam mais, principalmente daqueles que vendiam mais por farmácia, porque é uma coisa você ter 100 lojas vendendo 250 mil. Você vai vender 25 milhões de reais. Outra coisa é você ter 25 lojas vendendo 1 milhão de reais. É muito diferente. Você vai vender os mesmos 25 milhões de reais, porém, com lojas que têm muito pouca suscetibilidade a ataques de concorrentes. E, sobretudo, que geram um resultado percentual na última linha muito alto, porque tem uma venda muito alta, você dilui os custos fixos. E aí, olhando para aqueles competidores que tinham melhor venda por loja, eu sempre me questionei de que parecia haver um certo padrão ali, né? Lojas grandes, sortimento aparentemente muito amplo. E quando eu cheguei na Close Up, eu resolvi estudar os dados de forma matemática, estatística e cruzar diversas variáveis relativas à qualidade, principalmente a qualidade da localização da farmácia, e também relativa ao tamanho do sortimento de produtos, ou o que é, né, sortimento de produtos? É a quantidade de itens distintos que uma farmácia vende, né? Então, são quantos itens diferentes aquela farmácia comercializou. É a sigla que costuma muito ser usada, SKU, é isso? SKU. SKU é uma terminologia para dizer que é um item. Então, quantos SKUs a farmácia vende. Mas por que a gente estudou também a qualidade da localização do imóvel? Porque em qualquer escola de varejo que você estudar, você vai ouvir um ditado que eu ouvi isso numa escola americana e numa escola brasileira, tá?
tem 3 coisas mais importantes para o varejo: o ponto e o ponto. Já ouvi muito isso. Então, eu costumo dizer que não é bem assim. Eu tenho um certo ceticismo a teoria sem dados, né? E principalmente trabalhando na Close-Up, que é uma empresa de dados, eu tenho que zelar para que as nossas respostas tenham o maior respaldo possível nos dados que a gente tem. E que a gente tenha um cuidado metodológico no uso desses dados para fazer afirmações. Então, o que a gente fez? A gente colocou todas as farmácias do país no mapa, georreferenciadas, né? Ou seja, de acordo com o seu endereço ali, e rastreou o que havia no entorno delas em termos de variáveis que influenciam potencialmente a venda. Como é que a gente chegou nessas variáveis? Bom, eu fiz expansão de loja durante muito tempo. Eu fui responsável por expansão, tanto como executivo como consultor. Eu apoiei empresas a fazer expansão e lidei com os mais diversos executivos das mais diversas redes do país, discuti esse assunto muitas vezes. Então, eu tentei captar variáveis que, na opinião de muitas pessoas que eu conhecia e na minha, eram potencialmente muito relevantes para influenciar a qualidade do ponto, que é a localização do imóvel da farmácia, né? Não estou falando de características físicas do imóvel, mas da característica específica localização. Então, a gente foi lá rastrear de que forma uma variação na quantidade de estações de metrô num raio de 600 metros de uma farmácia influencia ou não a venda de uma farmácia. A gente foi lá e rastreou de que forma a quantidade de habitantes que residem no raio de 600 metros de uma farmácia influenciam ou não a venda de uma farmácia. Então, ter mais habitantes, menos habitantes, tem uma relação direta com a venda. De que forma a quantidade de outros varejos. Por exemplo, eu sempre ouvi, especificamente de um executivo do Centro-Oeste, que foi uma pessoa que me ensinou muito, ele sempre falava, não, padaria é muito bom, porque o pão é uma coisa que você compra todo dia, as pessoas vão comprar pão, passam em frente à farmácia, lembram de algo que elas estão precisando, entram na farmácia, porque você quase sempre tem alguma coisa que você precisa, que tem numa farmácia, e aí você acaba entrando e aquilo cria uma relação daquele consumidor no tempo, espaço de deslocamento dele com a farmácia. Então, fomos medir se ter mais padarias ou menos padarias no raio de 600 metros tinha alguma influência mensurável e que tamanho era essa influência em termos de correlação, que é um método estatístico que tenta analisar 2 variáveis ao mesmo tempo e ver de que forma, numericamente, essas variáveis se influenciam mutuamente. Então, ela define, ela resulta num número. Quanto mais alto esse número, mais forte a correlação. Quanto mais baixo esse número, mais fraca a correlação. Então, se eu analiso, por exemplo, a correlação entre a quantidade de pessoas que residem no raio de 600 metros de uma farmácia e a venda das farmácias, essa correlação é de 17%, que é uma correlação positiva, porém muito baixa. Eu não ponto consigo... de ônibus. Vocês investigaram ponto de ônibus? Ponto de ônibus. Foi num ponto que a gente não tinha segurança do dado e a gente retirou da análise. A gente mediu estação de metrô, que deu menos que 17%, se não me engano, deu 15%. Que, de novo, é positivo, mas é baixo. Que indica o seguinte, de alguma forma influencia positivamente, mas não é decisivo. Não é aquilo que está fazendo as farmácias daquele entorno vender. Tem alguma outra coisa ou algumas outras coisas influenciando mais. Então, quando a gente testa, por exemplo, padaria, essa correlação já passou de 20%. Tá? Entre varejos, a maior correlação foi restaurantes, que chegou a 27%, se não me engano. Mas tem outras correlações que ficaram até mais elevadas do que varejos. Por exemplo, a renda per capita da população residente teve uma correlação de 41% com a venda das farmácias, que é uma correlação ainda que não pode ser considerada forte. Uma correlação só pode ser considerada forte a partir de 0,49% ou 49%. Então, nenhuma variável relativa à qualidade da localização do imóvel atingiu uma correlação maior que 49% nesse estudo. Tá? Inclusive, a gente mediu hospitais e médicos
e médicos deu 24% de correlação, hospital deu 17%. Então, é mais relevante estar próximo de médicos, porque eles são os prescritores, do que propriamente de hospitais. Quando a gente testou a quantidade de SKUs distintos que cada farmácia vendeu, no intervalo de 12 meses, pegou todas as farmácias do país e testou. Qual é a correlação entre essa quantidade de SKUs e a venda das farmácias? A correlação deu 82%. Nossa, muito alta. É o dobro da segunda maior correlação encontrada, que foi a renda per capita da população residente. Então, é realmente desproporcional. Eu sempre tenho cuidado de dizer que nem tudo que a gente gostaria de medir, a gente mediu. Por exemplo, quantidade de pontos de ônibus eu não medi. A gente não tinha isso no banco de forma segura. Tamanho da fachada da loja, a gente mediu. Quantidade de vagas de estacionamento, a gente mediu. Por quê? Porque não tinham dados seguros dessas informações para serem inseridos no banco. Então, a gente captou muitos dados públicos para fazer esse teste. Ivan, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. Assim. Na verdade, a conclusão que vocês chegaram é que na maior parte dos casos, eu não vou dizer 100%, mas na maior parte dos casos, é o sortimento de produtos, a quantidade de SKUs que a farmácia tem, que determina se ela vai ter uma boa performance em vendas ou não. Ou seja, determina se ela vai vender mais ou menos. É isso? Exatamente, Viviane. É muito importante ter clareza de que isso é uma variável importante para que você pense a sua estratégia. Porque muitas vezes as pessoas ficam focadas em treinar cada vez mais o balconista, abaixar preço. É muito comum que as pessoas tentem, não, eu vou abaixar o preço e vou vender mais. E aí você fica naquele ciclo vicioso que te leva a um determinado patamar, que tem resultado. Óbvio, o preço é muito relevante e jamais vou dizer para alguém ignorar a variável preço. Estou dizendo aqui, seja sempre competitivo em preço. Mas ele não é suficiente. Uma farmácia de 800 mil reais, ela não vende 800 mil reais porque ela tem o melhor preço. Se ela tiver 4 mil SKUs, ela jamais vai vender 800 mil reais. Tá, então vamos falar de quantidade, porque assim, a minha cabeça está aqui cheia de dúvidas, né? Porque a gente tem um setor muito heterogêneo. A gente tem farmácias que vendem, sei lá, 60 mil por mês e farmácias que vendem mais de 1 milhão. Então nós temos farmácias de portes variados, o pequeno empresário, o independente, que vende muito pouco, até uma grande rede. Quando você diz que a farmácia vende mais quando ela tem um número maior de SKU, se a gente for olhar para o mercado hoje, a gente vê que o pequeno, o independente, costuma ter um número menor de SKUs em relação às grandes redes. Por que eu estou colocando isso? Porque eu quero saber de você se o número de SKUs que deve existir numa farmácia independente pequena, né, deve ser o mesmo número de SKUs que tem numa grande rede. Se isso é possível, se é assim que se faz essa conta ou não. Ou a quantidade de SKUs vai depender do perfil. Se é uma pequena farmácia, é uma determinada quantidade. Se é uma média rede, é uma determinada quantidade. Eu queria te ouvir especificamente em relação a isso, Ivan. Tá. Primeiro, é importante ficar claro que o sortimento é igualmente decisivo para qualquer player que seja farmácia tradicional. Tá? O que eu estou chamando de farmácia tradicional? Não estou falando de medicamentos especiais de alto custo. Isso é um outro negócio. Tá? Oncológicos, isso é um outro negócio. Estou falando de farmácia que vai vender os medicamentos que você precisa rotineiramente no cotidiano, sejam eles de uso contínuo ou não, e os produtos de higiene pessoal, beleza, e cosméticos que você precisar. Então, é igualmente importante para qualquer tipo de farmácia. O que varia não é o fato de você ser uma independente ou uma grande rede que vai decidir o tamanho do sortimento possível de você ter. É a qualidade de uma série de variáveis relativas à sua operação, tá? Então, se você tem uma farmácia que está numa rua de baixo fluxo de pessoas, num bairro de baixa densidade demográfica, que predominam pessoas jovens, é muito improvável que você consiga ter o mesmo sortimento
de uma farmácia que está no extremo oposto, que é uma farmácia que está numa rua de comércio de altíssimo fluxo, de comércio diversificado, num bairro que também tem residentes e que predominam ou que tem um percentual de residentes mais idosos do que a média da população, e que tem uma densidade demográfica grande. Então, neste cenário, essa farmácia que combina essas variáveis que eu falei, vai ter uma capacidade de ampliar o seu sortimento num patamar que essa farmácia que está num bairro mais jovem, de menor densidade demográfica, em ruas que tem menos tráfego, que tem menos concentração de comércio. Então, essa farmácia, ela vai ter uma capacidade menor de ampliar sortimento, tá? Então, suponhamos uma esquina em Copacabana, e mesmo em Copacabana, as esquinas não são lineares, nem todas elas têm o mesmo fluxo, nem todas elas têm o mesmo volume de pessoas trafegando. Se eu pego uma esquina perfeita em Copacabana e vou para Copacabana, vamos pegar um exemplo em Copacabana, mas eu vou para o meio do bairro, vou para aquelas pracinhas que tem no meio do bairro e abro numa rua residencial. Você não vai ter o mesmo fluxo de pessoas, logo, é muito improvável que se você tentar ter 11 mil SKUs no meio do bairro, numa rua de baixo fluxo, que todos esses itens vendam. O risco dessa ampliação do sortimento vai ser muito maior. Então, a qualidade da localização do imóvel é uma variável muito relevante e que vai ajudar a definir o limite de onde você pode ir. A qualidade do seu preço também é uma variável importante que vai definir o limite que você pode ir. A qualidade do aspecto da loja, do atendimento, tudo isso vai te ajudar a chegar num patamar mais alto. Mas, de novo, o fator chave e mais decisivo que a gente conseguiu encontrar é a amplitude do sortimento. Simplesmente, se você estiver nessa esquina perfeita de Copacabana, com um time maravilhoso, com um preço maravilhoso, com 4 mil SKUs, você não vai vender 800, 900, 1 milhão de reais por mês. Vai passar muito longe disso. Tem um limite que é uma barreira intransponível quando você tem uma quantidade menor de SKUs. Tá? Então, o que determina principalmente o sortimento que você vai ter é o conjunto de variáveis operacionais que está para além do sortimento, né? A localização do imóvel, o preço, a qualidade da sua operação e também a qualidade do seu abastecimento. É importante dizer que a frequência de abastecimento é um fator que viabiliza essa ampliação do sortimento, porque a maioria dos itens vende muito pouco. Logo, toda hora tem um item entrando em falta. Quando você tem 11 mil SKUs, vai ter sempre uma quantidade enorme de itens que vai zerar naquele dia. É muito importante que o que zerou seja reposto no dia seguinte. Então, se você pode repor o estoque da sua farmácia 6 vezes por semana, 7 vezes por semana, faça isso. Porque repor 2 vezes por semana vai inviabilizar a sua ampliação de sortimento. E vai gerar ruptura, o que nunca é bom. Nunca é bom o cliente vai gerar chegar com uma prescrição e encontrar 2 produtos para não encontrar o terceiro. É muito ruim isso, né? Ele vai gerar no consumidor a percepção de que você não tem aquele sortimento que você acha que você tem, porque o consumidor não vai encontrar um item que às vezes tem no seu estoque. E isso vai gerar no consumidor a percepção de que você tem menos sortimento do que você realmente tenta ter. Né? Por quê? Porque não encontra uma parte daquilo. E como a maior parte dos itens vende muito pouco, toda hora vai ter item zerando. E a única forma de corrigir isso de forma eficiente é repondo rápido a mercadoria. Porque você não vai pegar um item que vende uma unidade a cada 3 meses, e a esmagadora dos itens de uma farmácia vende menos de uma unidade por mês, você não vai pegar nesse item que vende menos de uma unidade por mês e vai colocar 4 unidades. Porque é muito capital de giro. Isso vai inviabilizar a sua operação. Você vai ter 1, 2 unidades, ou eventualmente, quando é um item controlado, cuja receita vem por recomendação do médico, com a solicitação de 3 caixas, você vai colocar 3 unidades naquilo, mas raramente você vai colocar 3. E aí, esse item, quando alguém comprar, ele vai zerar. E aí você precisa repor rápido. Tá, mas Ivan, voltando aqui no número de SKUs, né? Não existe um número fechado para todo mundo, mas existe uma média? Tipo assim, Viviane, olha, abaixo desse número aqui não vai dar certo.
Eu vou te dar os patamares médios do Brasil, dos independentes, do que a gente chama de subcanais, para dar uma referência, tá? Em média, uma farmácia brasileira tem em torno de 4.300 SKUs e vende em torno de R$150 mil por mês. Essa é a média da farmácia brasileira. Quando eu vou para um independente, eu vou falar de loja madura. O independente vende pouco mais de R$70 mil por mês, com mais ou menos 2.700 SKUs. Essa é a média do independente, tá? Quando eu vou para um associativista, uma loja madura, vai ter perto de 5.000 SKUs, com algo como 150 mil por mês, tá? 4.800 SKUs com 150 mil reais por mês. Quando eu vou para uma rede Abrafarma, estou falando já de quase 11.000 SKUs para 700 mil reais de venda mensal, tá? Então, essa é a média, mas não significa que se você é um independente, uma pequena farmácia, você não pode ter 11.000 SKUs. Não, de forma alguma. Se você tem um bom ponto, se você é capaz de fazer bons preços, você pode ter mais que isso. Vou te dar um exemplo prático. Fiz uma palestra no evento do distribuidor que estavam muitos independentes, muitas pequenas redes, muitos pequenos associativistas. Quando eu desci do palco, fui para o coffee break conversar com as pessoas, um empreendedor se aproximou e disse: Ivan, legal sua palestra, viu o que você falou, eu concordo com o que você defendeu. Eu tinha falado de sortimento, eu costumo sempre falar de sortimento para introduzir, mesmo que eu vá falar de outro assunto, eu introduzo a questão do sortimento, porque eu tenho desdobrado as consequências do sortimento em outros assuntos, que a gente pode depois falar sobre eles no futuro. E aí ele me abordou e disse: eu tenho 2 farmácias, eu tenho 18.000 SKUs em cada uma, eu vendo 2 milhões de reais por mês em cada uma delas. Eu tenho um amigo que tem uma farmácia que tem 24.000 SKUs, ele vende 5 milhões de reais por mês. Ele opera numa capital do interior do país, tá? Não vou citar para as pessoas não ficarem especulando, mas ele está num interiorzão lá, mas numa capital. Todo mundo quer saber, meu Deus, quem são esses empresários? Quando eu procuro no nosso banco de dados, com muita frequência eu encontro independentes vendendo 3, 4 milhões de reais em uma única loja. E aí sempre, sem exceções, esses caras têm 20 mil SKUs. Então, a média da Abrafarma é 11 mil, mas tem independente com 20 mil. Existe. É a maioria? Não, é a esmagadora minoria, porque poucos entenderam isso. E eles não entenderam porque eu disse. Eles entenderam na prática, do jeito antigo, que é na tentativa e erro e na observação dos seus concorrentes. Tá, Ivan, mas eu ia justamente, a gente está caminhando para o fim do programa, né? Eu já quero fazer uma última pergunta para você. Eu queria continuar aqui, mas a gente não tem tempo, infelizmente. Você disse assim, esses empresários perceberam na prática. Eu ia justamente te perguntar isso. Como o empresário pode entender se ele está com a quantidade certa ou não? Como ele vai fazer essa conta? Como ele vai perceber o que ele precisa melhorar no mix dele? Enfim, é só comprar mais? Ou ele precisa... Enfim, eu ainda queria entender um pouquinho melhor isso. Eu acho que tem alguns caminhos diferentes para fazer isso. Tudo depende do tipo de informação que você tem acesso, tá? Ou que você não tem acesso. Mas se você tem acesso aos dados da Close-Up, por exemplo, a gente não só fornece o que vende no entorno daquela farmácia, como a gente tem um algoritmo de sugestão de sortimento por SKU, por CNPJ. Então, os associativistas, por exemplo, em sua grande maioria, utilizam o nosso algoritmo e são capazes de fornecer suporte para pequenos empreendedores. A gente está discutindo como que a gente disponibiliza isso através dos distribuidores, para que os distribuidores possam ajudar os independentes a ampliar o seu sortimento, a ter uma performance de venda mais elevada. Mas se você não tem ferramenta nenhuma, se você não tem dado nenhum, eu diria que ainda é possível. É mais arriscado, é menos preciso, mas é assim que fez a maioria dos empreendedores na história desse país. Antes da gente, o comportamento do consumidor, observando o cliente dele, o que o cliente procura, o que o cliente compra.
e os seus próprios dados internos, testando, tentativa e erro. Então, observando os concorrentes, fazendo testes na própria operação e olhando para os resultados desses testes, tá? Então, o que eu recomendaria para uma farmácia que não tem dado nenhum? Veja seus concorrentes que mais vendem, que tem o maior fluxo de pessoas. Muito provavelmente eles vão ter uma diversidade de itens maior que a sua. Primeira coisa. Segunda, lembre-se sempre que estamos falando de farmácia. Tem que tomar o cuidado para não cometer o equívoco de trocar as prioridades. O que eu diria que é trocar as prioridades? Você pode ser bom de vender chiclete, bala, chocolate, refrigerante, água. Não tem problema. O problema é quando você coloca mais energia nisso do que no que é essencial. Se eu pego uma loja de 11 mil SKUs, ela tem 4 mil SKUs quase, 3.700 atrás do balcão. Medicamento de prescrição, tá? Se eu pego uma farmácia independente, ela tem 2.700 SKUs no total. Muito frequentemente, quando eu digo que sortimento é a chave do sucesso, as pessoas pensam perfumaria. E elas acham que não tem espaço. Então, é muito comum que os empreendedores digam, não, mas minha farmácia é pequenininha. Ok, explore o máximo do que você pode explorar de medicamento. Então, priorize medicamento. Lembre-se deste número. 3.700 SKUs é o que tem aproximadamente uma loja que vende 700 mil reais, 800 mil reais por mês em medicamentos atrás do balcão. Muito provavelmente, esse pequeno empreendedor que está nos ouvindo agora, se é uma farmácia independente, talvez ele não tenha 1.000 atrás do balcão. Uma farmácia de alta performance da Abrafarma, por exemplo, como eu falei, ela vai ter 1.100, 1.200 só de SKU genéricos. Só de genéricos. Então, é muita coisa. Ela vai ter 2.500, 2.700 de produtos prescritos de marca, tá? Então, é importante que se faça essa ampliação, considerando o que é a essência da atividade de farmácia, que é medicamento, e também medicamento isento de prescrição, que está fora do balcão. A média de uma farmácia de alta performance é 1.000 SKUs de medicamento fora do balcão, e de dermocosméticos. Por que dermocosméticos? Porque dermocosmético é prescrito. Ainda que num bairro de renda mais baixa, você não vai vender tanto dermocosmético quanto num bairro de renda mais alta, aquele produto, em grande medida, vem através, mais de 60% das vendas de dermocosméticos são originadas por um médico, por uma necessidade dermatológica. Isso faz com que a demanda exista também em bairros pobres, mesmo que seja menor. E esse produto, ele é um produto de farmácia. Ele não existe no supermercado. Então, mesmo um independente precisa ter um mix de dermocosmético razoável, tá? Então, a minha recomendação é que você tenha esses parâmetros em mente. Então, uma farmácia independente tem 2.700, mas ela pode ter 11.000 se o ponto dela for bom. Se você tem consciência que o seu ponto não é o melhor que você poderia ter, persiga 5.000, você está em 2.700. E não queira sair de 2.700 para 5 de uma vez só. Faça isso paulatinamente. O que é paulatinamente? Eu vou sair de 2.700 para 3.000 esse ano. Tá ótimo. Se a inflação é 4,5% ao ano e você cresceu 10%, você cresceu 6,5% acima da inflação, seu resultado vai melhorar. Se você fizer isso 5 anos seguidos, você vai ter crescido 60%, 70% acima da inflação em termos de taxa composta, e seu faturamento vai subir muito, seu resultado vai subir muito. Tá bom. Faça isso continuamente até o dia em que você chegar à conclusão que não tem mais espaço na sua loja e que você deveria, quem sabe, buscar um imóvel maior, numa localização melhor, que você já tem capital de giro, já tem lucro, já tem segurança que o seu modelo de negócio viabiliza essa transição. Então é essa a recomendação que eu faria para um processo cuidadoso de ampliação de sortimento.
Incrível, gente, incrível esse conteúdo que o Ivan trouxe aqui para o Ed Farmácia. É um assunto complexo, a gente sabe, a gente já tinha conversado anteriormente que a gente não ia conseguir explorar, né, Ivan, todos os aspectos relacionados a sortimento, mas acho que essa conversa inicial aqui a gente pode depois, de repente, trazer o Ivan de volta para desdobrar esse assunto, mas acho que com esse papo inicial aqui você já consegue pensar, refletir, ir lá contar quantos SKUs você tem na sua farmácia e fazer como o Ivan está sugerindo, escalonar isso daí e aos pouquinhos crescendo, aumentando o seu mix de acordo com o seu ponto. Ivan, quero agradecer demais a sua participação no programa. Eu sei que a sua agenda é complicadíssima, então pra gente é um privilégio ter você aqui entregando esse conteúdo que é muito relevante para o nosso varejo, nosso querido varejo farmacêutico. Muito obrigada, tá? Viviane, eu que agradeço. A gente aqui na Close-Up está à disposição para gerar conteúdo para vocês. É um prazer estar aqui e a gente fica muito feliz de poder ajudar todos os empreendedores. Esse é o nosso papel, ajudar o mercado a se desenvolver de forma mais segura, de forma constante, estável. E quem sabe fazer o mercado crescer no Brasil inteiro, como um todo, mais do que ele vinha crescendo antes, em função do acesso à informação ou dos insights que a gente leva. É isso. Não, e vocês estão ajudando muito. Pessoal, tem muitos vídeos da Close-Up aqui no canal. O Paulo, é a primeira vez do Ivan, mas o Paulo Paiva já passou por aqui muitas vezes, inclusive para o fim de ano a gente já está prevendo aquele tradicional programa com o Paulo, em que ele avalia o ano que está terminando e traz as expectativas para o próximo ano. A gente já está trabalhando nessa pauta. Dá uma passeada no canal que você vai encontrar muitos conteúdos com a Close-Up. Obrigada pela sua companhia, mas antes de ir embora, deixe o seu like, comente aqui o que você achou desse programa e compartilhe. Isso é muito importante para a gente propagar essas informações, esse conteúdo incrível que a gente está entregando para você gratuitamente. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.